E, pessoal, nessa lição eu vou mostrar para vocês como resolver a equação diferencial que dá, entre outras coisas, os polinômios de Legendre. Eu vou fazer isso justamente nos pontos singulares, tá? Onde essa solução pode ser um pouco complicada. Isso vai já evidenciar ou dar um bom exemplo para o caso em que você tem raízes repetidas e o problema não é nem um pouco trivial, tá? Bom, então, um segundo, aqui, pronto. A equação diferencial que a gente quer resolver é a equação dos polinômios de Legendre, e eu não falei aqui, entre outras coisas, porque vão ser polinômios somente quando uma certa quantidade for um número inteiro, tá? Em outros casos, isso aqui vai ser uma função, e então você tem, na verdade, as funções de Legendre, tá? Bom, a equação diferencial que a gente resolver é essa aqui, 1x², y duas linhas, menos 2x, y', mais lambda mais 1 vezes y igual a zero, tá? Então, aqui eu vou resolver para vocês usando a fórmula geral, tá? A fórmula geral que a gente deduziu em aula, então vocês têm lá ela direitinho. E que, se vocês aprenderem a usar a fórmula geral, vocês vão ver que ela acaba sendo mais conveniente do que resolver passo a passo, porque ela já está encapsulado nela uma série de passos que você teria que fazer à mão, se você fosse fazer passo a passo sem usá-la, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o nosso ponto. Aqui o ponto singular que a gente vai escolher é o x0 igual a 1. Tá? Vocês depois podem repetir essa solução para o x0 igual a menos 1 e vocês vão ver que as fórmulas são quase iguais. Tá? Mudando o sinal aqui e ali. Certo? Bom, é claro que nesse ponto x igual a 0, essa quantidade é 0. Tá? Ou seja, aqui você não tem funções analíticas mais quando a gente dividir por esse fator, né, pelo menos em torno de x igual a 1. E a gente tem que usar o método de Frobenius. Né? Então, vamos reescrever aqui nesse formato. Tá? Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, aqui é 1 menos x, eu vou botar 1 menos x quadrado, botar x ao quadrado menos 1 e tirar esse menos daqui. Então, vai ficar uma coisa assim, 2 vezes x, e aqui embaixo eu teria x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1 eu posso escrever como x menos 1 vezes x mais 1. Tá? Isso tudo vezes y'. Aqui, a mesma coisa, simplesmente estou dividindo por essa quantidade, vou botar o menos do lado de fora, para ficar x ao quadrado menos 1, e não 1 menos x quadrado. E aqui vai ficar lambda mais 1, dividido por x menos 1 e x mais 1. Tá? Y igual a 0. Então, a gente já pode olhar para cá e ver que, para identificar a solução, usar a fórmula geral em torno do ponto x0 igual a 1, a gente precisa identificar o p e o q, né, que são as funções que vão aparecer aqui e aqui, né, nos coeficientes multiplicando y em y, que tenham, fora da definição da função, um termo aqui no p de 1 sobre x menos x0, que é x menos 1, e aqui no termo do q tem que ter 1 dividido por x menos x0 ao quadrado. Então, x menos 1 ao quadrado. Aqui a gente vê que a gente tem só x menos 1. E aqui já tem o que a gente quer. Tá? Então, é fácil ver que P vai ser simplesmente 2x sobre x mais 1. Tá? Porque a gente tem que fatorar o polo simples dali e o polo duplo ali. Então, quando nós fizermos a mesma coisa para Q, nós somos obrigados a multiplicar e dividir por x menos 1. Tá? Então, o nosso Q vai ser menos x menos 1, lambda mais 1, dividido por x mais 1. Tá? Se vocês botarem essa fórmula de volta nas fórmulas gerais, vocês vão ver que isso aqui dá exatamente o formato que a gente precisa. Ok? Bom, agora a gente tem que brincar um pouco com essas duas funções, porque a gente quer elas num formato de série de potência em torno do x0 igual a 1, para a gente poder usar a nossa fórmula geral. Tá? Então,
a gente começa calculando a série de potência para 1 sobre x mais 1. Tá? A série de potência calculada em x igual a 1, né? Primeiro termo vai ser simplesmente 1 meio. O segundo termo é a derivada desse cara aqui, que vai dar um fator de menos 1. E se o denominador ficar ao quadrado, porque a derivada, né, diminui 1 do expoente, e então isso aqui vai ficar 1 meio, tá? E aqui, x menos 1. O próximo termo da série de Taylor é a derivada segunda desse cara aqui. Então, a primeira derivada derruba menos 1, a segunda derivada derruba menos 2. Então, aqui fica novamente positivo. Tá? E aqui nós temos 1 meio ao quadrado x, desculpa, tem o 2 aqui, né? Porque derrubou o menos 1 e menos 2. Então, tem menos 1 vezes menos 2. Menos 1 ao quadrado sobre 2 fatorial. 2 fatorial já corta com esse 2 aqui. O próximo termo deriva 3 vezes. Então, derivou uma vez menos 1, menos 2, menos 3. Então, vai ficar negativo de novo. Porque é menos 3 vezes menos 2 vezes menos 1, né? Menos com menos com menos dá menos. Aqui a gente vai ter o termo calculado em x igual a x1, a x0, que é 1, que é 2, né? Quando a gente somar aqui, 1 mais 1, elevado ao cubo, certo? E aqui nós teremos x menos 1 ao cubo sobre 3 fatorial. Tá certo, pessoal? Deixa eu ver se eu estou errando alguma coisa. Tô. Ó, veja, aqui calculando o em meio, tá? Quando eu derivei uma vez, ficou ao quadrado, então tinha que ser ao quadrado aqui. Quando eu derivei duas vezes, ficou menos 2, menos 3. Então aqui teria que ser 3, tá? E aqui teria que ser 4. Tá? Eu só errei um fator aqui no expoente. Tá? Bom, então a gente consegue ver facilmente que essa série, eu posso reescrever ela assim. E ver que o sinal alterna, então eu tenho menos 1 elevado a n, tá? E eu tenho um fator de 2 que eu posso tirar aqui, porque você está vendo que aqui eu tenho potência 1, mas aqui eu tenho potência 2. Aqui eu tenho potência 2, mas aqui eu tenho potência 3. Então eu posso fatorar um fator de meio, tá? E aqui vai ser um somatório, e eu posso já botar o menos aqui dentro, elevado a n, tá? X menos 1 elevado a n. N igual a 0 até infinito. Certo? Dá para ver, ó, o primeiro termo, esse cara vai dar 1, esse cara vai dar 1 também, vai ser só meio. O próximo termo, eu vou ter um sinal de menos, porque n vai ser igual a 1, vai ser menos meio vezes meio, dá menos 1 quarto, x menos 1 elevado a n, certo? Então, agora a gente já escreveu a série de potência de 1 sobre 1 mais x, em termos de potências de x menos 1 elevado a n. Tá? Bom, agora é fácil a gente ver que 2 menos 1 sobre x mais 1, isso aqui vai ser, desculpa, vezes 2 aqui, isso aqui vai ser 2x mais 2 menos 2, isso aqui vai ser 2x dividido por x mais 1, que é o meu P. Ou seja, P pode ser escrito como 2 vezes 2 menos, aí esse 2 corta com esse 2 aqui, né? Esse 2 corta com esse 2 aqui, e agora a gente tem esse somatório de menos 1 meio elevado a n, x menos 1 elevado a n. N de 0 a infinito. Certo? Bom, aqui a gente já consegue extrair as duas coisas importantes. Primeiro, P0 é o termo linear, ou seja, o termo linear que vem daqui é o termo quando n foi igual a 0. Quando n foi igual a 0, isso dá 1. Então, 2 menos 1, 1. Para os outros termos todos, esse termo não influencia, porque ele não tem, né, esse primeiro termo aqui, ele não tem nenhuma potência de x nele. Então, a gente pode tirar só da soma, que vão ser os coeficientes daqui. Então, Pn vai ser igual a menos 1 meio elevado a n. Certo? Que são os dois ingredientes básicos para usar a fórmula geral. Tá, pessoal? Agora, a gente precisa fazer a mesma coisa para o nosso Q. Deixa eu só mudar de página. É claro que ele vai dar problema. Deixa eu
fechar o programa. E abrir de novo. Pronto. Ok. Agora, o que a gente viu que ele vai ser escrito assim. É só pegar a minha colinha aqui, porque a gente perdeu o que estava escrito lá atrás. Então, isso aqui vai ser menos lambda mais. Tá? Aqui a gente tem x menos 1, que é aquele termo que a gente teve que multiplicar e dividir para aparecer x menos 1 ao quadrado no denominador, e x mais 1. Certo? Bom, a gente já viu quem é a série desse pedaço aqui, então a gente pode escrever direto esse cara como sendo menos. Acho que deixa o fator. Não, deixa eu ver se estou esquecendo algum fator aqui. Não. Então tá. Então isso aqui vai ficar lambda mais 1, x menos 1, e aqui vem a série de 1 sobre x mais 1, que a gente tinha calculado como sendo 1 meio somatório de 1 menos 1 meio elevado a n, x menos 1 elevado a n. N vai ganhando de 0 a infinito. Então você vê que esse meio aparece aqui, eu posso botar ele para cá, tá? E aqui eu tenho esse somatório de n de 0 a infinito de menos 1 meio, x menos 1 elevado a n. Só que aqui eu tenho já um x menos 1 aqui. E olha, eu tenho um menos 1 e um 2 aqui. Então eu tenho um meio aqui, desculpa, eu tenho um n aqui. Então eu posso incluir na soma esses dois termos e ficar simplesmente com lambda mais 1, e agora meu somatório vai ser assim, n de 0 a infinito, menos 1 meio elevado a n mais 1, x menos 1 elevado a n mais 1. Certo? Então, isso diz pra gente agora duas informações importantes. Q0 é igual a 0, ou seja, não há nenhum fator multiplicando um termo constante, ou seja, não tem um termo constante, tá? Todos os termos vão ser escritos como alguma potência de x menos 1, e para os outros termos a gente tem simplesmente que Qn vai ser lambda mais 1 menos 1 meio elevado a n. Certo? Então a gente tem agora os dois ingredientes principais. A gente tem o Q, né? O P eu tinha escrito lá, eu vou reescrever aqui, já que aquele slide morreu. Deixa eu ver onde é que eu posso escrever. Eu posso escrever pequenininho aqui. P0 é igual a 1. Tá? E eu posso escrever o meu Pn como sendo simplesmente menos 1 meio elevado a n. Tá? Deixa eu ver se tem algum termo, um fator errado. Tem um menos aqui, tá, pessoal? Então é menos 1 meio, menos, a parênteses, menos 1 meio elevado a n. Agora a gente pega o nosso polinômio indicial, né, que já está lá na dedução da fórmula geral, que vai ser simplesmente alfa ao quadrado mais P0 menos 1 vezes alfa, mais Q0. Olha que interessante. O nosso P0 é igual a 1 e o nosso Q0 é igual a 0. Então, o nosso polinômio indicial é simplesmente alfa ao quadrado. E alfa ao quadrado é igual a 0 nas duas raízes idênticas, que é alfa 1 igual a alfa 2, que é igual a 0. Certo? Então, aqui a gente não vai conseguir deduzir as duas soluções usando diretamente essa fórmula. A gente vai ter que usar aquela brincadeira da derivada da fórmula. Por conta disso, a gente não pode resolver a série de recorrência usando alfa igual a 0. Tá? Isso é muito importante. Então a gente vai resolver um problema mais complicado do que vocês vão encontrar nos livros textos, ou pelo menos em alguns deles, porque a gente vai resolver o problema com alfa em aberto, justamente porque depois a gente vai fazer a técnica da derivada em relação a alfa para encontrar a segunda solução. Certo? Então, vamos lá. A gente tem agora as nossas possíveis raízes, mas a gente não vai usá-las nesse momento. Tá? Nós vamos escrever agora a série de recorrência, que novamente a gente tirou da fórmula geral. Então, U alfa mais K vezes AK vai ser igual a menos somatório de N igual a 0 a K menos 1. E aqui a gente tem
alfa mais n, pk menos n, mais qk menos n, fecha colchete, an. Tá? Então, aparentemente, a gente tem uma relação de recorrência bem complicada, né? Porque agora o nosso nosso P de N e o nosso Q de N, eles existem para qualquer valor de N. Né? Então, em princípio, você tem uma série infinita para P e uma série infinita para Q. E então, para cada valor de K aqui, a gente vai ter uma soma aqui que vai envolver todos os As até K menos 1. Então, a gente tem que fazer isso de uma forma bem... Primeiro, a gente vai substituir os resultados que a gente já tem para Pn e Qn, né? E depois a gente tem que fazer uma certa esperteza aqui para a gente conseguir encontrar a relação de recorrência, tá? Bom, vamos lá. O próximo passo é escrever o AK direto, né? Então, isso aqui vai ser simplesmente menos 1 sobre U de alfa mais K, tá? Isso aqui nada mais é do que alfa mais K ao quadrado, tá? Mas a gente deixa para substituir depois, porque agora não vai ser importante. Então, isso aqui a gente simplesmente dividiu por U alfa mais K, tá? E então a gente vai ter o seguinte: soma de N igual a 0 K menos 1 de alfa mais N, P K menos N, mais Q K menos N. A N. Certo? Deixa eu não esquecer nada. Ok. Bom, agora como é que a gente pode fazer? Veja, vamos substituir primeiro quem é o PK e o QK. Então, vamos lá. A, K. Aqui eu já vou substituir quem é U também, então vai ficar menos 1 dividido por alfa mais K ao quadrado. Somatório de N igual a 0 até K menos 1. Aí o primeiro termo é simplesmente alfa mais N. E agora a gente quer o P de K menos N. Só que P é simplesmente menos 1 vezes menos meio elevado a N. Nosso índice aqui é K menos N agora. Então, isso aqui vai ser assim. Menos meio elevado a K menos N. K menos N. K menos N, isso mesmo. E o nosso Q, ele é simplesmente lambda vezes lambda mais 1, vezes menos 1 elevado a N. Então, isso aqui vai ser mais lambda mais 1, vezes menos 1 meio elevado a K menos N. Deixa eu apagar isso do direito. K menos N. Certo? E isso aqui tudo multiplica a N. Bom, vocês veem que esse termo aqui, ele aparece em comum com esse termo aqui. A gente pode tirar de dentro do colchete, certo? Esse sinal de menos, eu vou combinar com esse sinal de menos aqui, tá? Então vai ficar mais aqui, vai ficar mais aqui, e aqui vai ficar menos. Certo? Então, agora, combinando essas coisas todas, eu vou ter o seguinte: AK vai ser igual a 1 sobre alfa mais K ao quadrado, somatório de N igual a 0 até K menos 1, e aqui vai ficar mais simples, né? Porque dentro do colchete a gente vai ter pura e simplesmente alfa mais N menos lambda mais 1. Tá? Fecha aqui. Aqui fora a gente vai ter assim, menos 1 meio elevado a K menos N a N. Ok? Bom, olha que interessante. Esse termo aqui, que envolve uma mistura de K e N, eu posso desvencilhar. Porque como ele é uma potência, eu posso separar isso em dois fatores. Um elevado a K e um elevado a menos N. Certo? Então, vocês podem ver que se eu definir uma segunda variável chamada Bn, da seguinte forma, ó, AN sendo igual a menos 1 sobre 2 elevado a N, Bn, e substituir essa expressão aqui, eu vou ter o seguinte:
O termo que vai aparecer de menos 1 elevado a k, já vai aparecer dos dois lados e vai se cortar aqui. E o outro termo que vai com esse AN aqui, ele vai cortar com esse N daqui. Então, isso aqui simplifica um pouco nossas expressões para esse formato aqui, quase próximo do formato final que a gente vai usar. Tá? Então, aqui a soma de N igual a 0 até K menos 1. E aqui a gente vai ter alfa mais N menos lambda mais 1 Bn. Certo? Tá um pouco mais fácil, mas a gente ainda tem uma soma aqui, tá? Mas essa soma ela é razoavelmente simples. A gente pode fazer a seguinte brincadeira. Tá vendo que a diferença entre o K e o K mais 1 é só mais um termo dessa soma? Ou seja, a diferença do BK e do BK mais 1 vai ser só um termo diferente nessa soma aqui. Tá? Então, para isso ficar evidente para a gente pode fazer o seguinte. Vamos calcular quem é BK mais 1 explicitamente. Então, isso aqui vai ser alfa mais K mais 1 ao quadrado, tá? A soma, ela vai de N até 0 até K agora, certo? Porque eu estou indo até o índice que aparece aqui, que é K mais 1, menos 1, que é K. E isso aqui vai ser alfa mais N menos lambda mais 1. E aqui vai aparecer Bn. Então, vocês veem que está quase igual a minha expressão do BK. Né? Então, o que eu posso fazer? Olha o que acontece aqui. Se eu botar esse cara em evidência, alfa mais K mais 1 ao quadrado, e eu pegar esse somatório aqui e abrir ele, ou seja, eu vou pegar esse somatório e vou parar a soma até K menos 1, e vou escrever explicitamente o último termo, que é o termo quando N igual a K. Então, isso aqui vai ser somatório de N igual a 0 até K menos 1. Aqui vai aparecer alfa mais N menos lambda mais 1 Bn mais o termo com N igual a K. Então aqui eu vou ter um termo que vai ser alfa mais K menos lambda vezes lambda mais 1 BK. Ok. Certo? Só que esse termo aqui, ó, isso aqui é o nosso próprio BK vezes alfa mais K ao quadrado. Né? Tá vendo? Esse somatório aqui é igual a esse que apareceu aqui. Só que vezes alfa mais K ao quadrado, que é justamente esse termo daqui. Tá certo? Bom, então isso diz pra gente que BK mais 1 vai ser igual. Vamos pegar aqui. Vai ter um termo de alfa mais K ao quadrado dividido por alfa mais K mais 1 ao quadrado. Então vai ser assim. Alfa mais K ao quadrado dividido por alfa mais K mais 1 ao quadrado vezes BK. E o outro termo que apareceu aqui, ó, ele é alfa mais K menos lambda menos 1 BK. E vai ter esse termo dividindo. Então, eu vou ter mais alfa mais K menos lambda mais 1. Isso aqui multiplicando BK também. E também dividido por alfa mais K mais 1 ao quadrado. Certo? Bom, a gente pode botar o nosso BK em evidência. Eu vou fazer isso aqui direto. Tá? Nosso BK está em evidência. O denominador aqui é igual, então eu posso tirar esse denominador daqui e botar uma grande barra aqui. Certo? Aqui a gente não vai mais precisar desse colchete. Né? E isso aqui pode virar um colchete. Certo?
Estou só simplificando aqui, sem ter que reescrever para a gente não perder tempo. Tá? Bom, a gente ainda está com uma certa complicação aqui, porque a gente tem uma série de recorrência, mas a gente não tem aqueles produtórios que a gente quer que apareça. Tá? Toda vez que a gente fizer aqui uma soma, toda vez que a gente escrever K em termos de K-1, vão aparecer 3 termos aqui. O truque que a gente faz nesse tipo de situação é encontrar as raízes desse polinômio, ou seja, pensa nisso como um polinômio em alfa mais K. Ou em K, tá? Se for o caso. Mas nesse caso, é claro que isso aqui é um polinômio em alfa mais K. Se você encontrar as raízes desse polinômio, você sempre pode, né? Você tem um polinômio que é assim, z ao quadrado mais bz mais c igual a 0. Né? Você encontra as raízes desse polinômio, você sabe que esse polinômio pode ser reescrito assim, z menos z1, z menos z2. Tá? Então, se você reescreve o polinômio que aparece no numerador dessa forma, você agora vai ter um produtório em que essas raízes aqui que vão aparecer em cada termo do produtório. Tá? Aqui a gente não precisa nem resolver aqui Bhaskara, porque é tão simples que a gente pode encontrar de cara a maneira de escrever isso. Tá? Deixa eu pensar, talvez seja melhor escrever Bhaskara mesmo. Vamos fazer a Bhaskara, tá? Então aqui, veja, nesse caso o nosso polinômio, a gente vai chamar alfa mais k de z. Z ao quadrado mais z menos lambda mais 1. Tá? Aqui você vê claramente que isso aqui é z vezes z mais 1 menos lambda vezes lambda mais 1 igual a 0, né? Que é ou seja, você iguala a 0 para encontrar as raízes e depois usa as raízes para reescrever o polinômio naquele formato. Aqui você vê de cara que tá com cara de que as soluções vão estar bem ligadas vão estar próximas de z igual a lambda e uma combinação próxima disso, por exemplo, menos lambda menos 1. Mas a gente vai encontrar via Bhaskara porque fica mais sistemático. Então isso aqui vai ser menos 1 mais ou menos raiz de 1 ao quadrado menos 4, 1 menos lambda isso aqui. Então fica positivo, lambda mais 1. Certo? Isso aqui, tudo dividido por 2. Bom, essas duas raízes a gente pode ainda simplificar. Aqui dentro está 4 lambda quadrado mais 4 lambda mais 1. Isso aqui é simplesmente 2 lambda ao quadrado. 2 lambda mais 1 ao quadrado. Ou seja, isso aqui é menos 1 mais ou menos raiz de 1 mais 2 lambda ao quadrado. Né? Ou seja, 1 mais 2 lambda ao quadrado dá 4 lambda ao quadrado mais 4 lambda mais 1. Tá? Isso aqui tudo dividido por 2. Certo? Quais são as duas raízes que a gente encontra aqui? Bom, aqui na hora que a gente tira essa raiz, a gente tem que tirar essa raiz e tem que alternar o sinal dependendo se esse termo dentro do parênteses for negativo ou positivo. Mas isso só vai fazer com que as duas raízes troquem de posição. Mas as duas raízes continuam sendo as mesmas. Como a gente não interessa a ordem das raízes, simplesmente quais são elas, a gente não precisa se preocupar com essa nuance do sinal interno aqui, tá? Isso aqui vai ser simplesmente, quando for positivo, isso aqui vai dar lambda, e quando for negativo vai dar menos 1, menos 2 lambda, então vai ficar menos 1, menos lambda, quando a gente dividir pelos 2 aqui. Ou seja, as duas raízes estão aqui. Certo? Ou seja, isso tudo simplesmente para eu poder escrever esse polinômio no numerador em termos dessas duas raízes. Então aqui, o nosso numerador, a gente pode escrever assim. O nosso z, que é alfa mais k menos a primeira raiz, vezes alfa mais k menos a segunda raiz, mais 1 mais lambda. Para os mais incrédulos, eles podem simplesmente abrir esse termo que eu acabei de calcular e ver que de fato coincide com os termos que estavam lá antes. Certo? Ok. Então agora a coisa está bem mais próxima do que a gente gostaria, né? Porque agora a gente vai ver que ao substituir BK por BK menos 1 e começar a descender até chegar no B0, a gente vai ter um produtório aparecendo. E a gente vai usar aqueles símbolos de Pochhammer, que são os fatoriais crescentes, né? Só para a gente poder lembrar aqui que
o símbolo de Pockhammer aqui, fatorial crescente de A, N, vai ser igual a vezes A mais 1, vezes A mais 2, ponto, 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 A mais N menos 1, tá? Ele vai até o N imediatamente anterior ao valor que está aqui, certo? É fácil ver também que 1 fatorial crescente N é nada mais do que o N fatorial. Então, veja, quando eu substituir quem é o BK aqui, vai aparecer, eu vou fazer esse primeiro passo explicitamente, aí depois a gente infere os outros, certo? Isso aqui vai ser assim. Alfa mais K menos lambda. Alfa mais K mais 1 mais lambda. Certo? Só pegar minha colinha, ver se eu não fiz nenhuma bobagem. K. Tá. Tá certo. Ok. Alfa mais K menos lambda, alfa mais K mais 1 menos lambda. Ok. As duas raízes, com lambda menos 1 menos lambda. Isso, tá. Ok, e aqui a gente vai ter o próximo termo que vai ser alfa mais K. Veja, quando eu substituir esse cara aqui, ele vai aparecer aqui, tá vendo que aqui era K mais 1 e aqui aparece K? Então vai aparecer agora K menos 1. Então assim vai ficar K menos 1 menos lambda, né, que é esse termo daqui. Agora aqui vai aparecer alfa mais K menos 1 mais lambda, tá? E aqui a gente tinha aquele termo que alfa mais K mais 1 ao quadrado, e agora a gente vai ter alfa mais K ao quadrado. Certo? PK menos 2 agora. Então a gente pode repetir essa brincadeira, né, até nós chegarmos no fim da série de recursão. Tá? Ou seja, quando o nosso K, quando o nosso número aqui que a gente está subtraindo ficar igual a K e a gente chegar no B0. Tá? Então isso aqui vai dar BK mais 1, vai ser igual. Então veja, eu tenho alfa menos lambda mais K. Alfa menos lambda vezes alfa menos lambda mais K menos 1. Então, aqui eu estou pegando o fatorial crescente de alfa menos lambda até K mais 1. Tá certo? Porque lembra que o fatorial crescente ele para no termo anterior a esse. Então, se ele para em K, ele tem que botar aqui K mais 1. Esse termo ele vai ser o fatorial crescente de alfa mais lambda mais K mais 2. Até K, fatorial crescente de alfa mais. Aqui a gente pega esse 1, bota junto do lambda. 1 mais lambda. E aqui o K também vai ficar K mais 1. Tá? Por conveniência. A gente poderia ter feito de outra forma, mas essa é mais simples. E aqui embaixo a gente tem dois fatoriais crescentes aparecendo, porque está ao quadrado, eu posso separar esses quadrados em duas multiplicações de termos iguais, e aí eu vou ter o seguinte, isso aqui vai ser o fatorial crescente de alfa mais 1, né, de K mais 1, alfa mais 1 de K mais 1. E tudo isso multiplica B0. Tá? Eu fiz essa brincadeira porque aqui eu fiz para K, BK mais 1, né? Então, a gente pode, por simplicidade, reescrever isso como K. Vocês veem que aqui sempre aparece K mais 1, K mais 1, K mais 1, K mais 1. Então, aqui a gente pode apagar o K mais 1, escrever que isso aqui é BK. Tá? E aqui a gente vai simplesmente botar
fatorial crescente para K. E aqui a gente vai botar alfa mais 1 mais lambda fatorial crescente de K. E aqui o B0. Tá? Agora veja, o B0, se a gente pegar a relação entre o A0 e o B0, eles são iguais. Então, o B0 é igual. E o BK... cadê? E o nosso AN, ele vai ser simplesmente menos 1 meio elevado a N vezes BN. Então, se eu multiplicar esse cara por menos meio elevado a K, eu tenho o nosso AN, certo? Então, isso aqui, eu posso simplesmente colocar menos 1 meio elevado a K, né? A0, porque A0 é igual a K, e aqui virá AK. Certo? Então, em princípio, a gente resolveu o nosso problema. A gente consegue calcular todos os termos da série, né? Agora a gente vai integrar essa série, né, em termos de uma função hipergeométrica, e depois vai ver o que acontece quando a gente escolher o alfa igual a uma raiz, e depois o que aconteceria se a gente, o que a gente precisa fazer para encontrar a solução, no caso, uma segunda solução. Né? Então agora a nossa solução y, como função de alfa e x, lembrando que o alfa está em aberto, ela vai ser dada para aquela série lá. Certo? Bom, vamos reescrever ela aqui. Somatório de K igual a 0 até infinito. Aqui nós vamos ter um símbolo de Pochhammer de alfa menos lambda, tá? K. Aqui a gente vai ter alfa mais lambda mais 1 fatorial crescente, tá? Aqui a gente vai ter duas vezes aquele outro símbolo de Pochhammer de alfa mais 1 K, alfa mais 1 K. E aqui eu vou escrever um outro termo aqui, tá? E vou multiplicar e dividir por ele. Aqui eu vou botar 1N, lembrando que isso aqui é o N fatorial. E vou botar o N fatorial aqui, tá? Eu só multipliquei e dividi por N fatorial. Desculpa, N tá errado, tem que ser K. Pronto. K fatorial. E aí aquele menos meio, eu vou combinar com... Lembra que eu tinha x menos 1, mas eu tenho menos meio, então vai ficar 1 menos x dividido por 2 elevado a k. Tá? Então eu reorganizei minha série. Por que eu fiz para aparecer esse k fatorial aqui? Porque a série das hipergeométricas elas são assim. Você sempre tem um termo com uma potência aqui, que vai ser o argumento da função hipergeométrica. Esse termo com a potência k, ele vai sempre ser dividido por um k fatorial, tá? E aí você conta quantos símbolos de Pochhammer você tem em cima e quantos você tem embaixo. Se você tem n em cima e m embaixo, isso te dá uma hipergeométrica do tipo 2f, desculpa, do tipo n em cima e m embaixo é uma nfm. Então aqui no caso isso dá uma hipergeométrica, alfa, x, vai dar uma função hipergeométrica do tipo 3f2, tá? Os primeiros argumentos são os de cima, tá? Então aqui é uma de alfa menos lambda, de alfa mais lambda mais 1, ponto e vírgula, agora os símbolos de Pochhammer de baixo, alfa mais 1, alfa, desculpa, eu esqueci do terceiro cara. O terceiro de cima é simplesmente 1, que é esse aqui. Agora os dois de baixo, que são... Preciso de parênteses. Alfa mais 1, alfa mais 1. E ponto e vírgula, o argumento, que é 1 menos x sobre 2. Pronto. Isso aqui é só um símbolo, o que nos interessa agora é simplesmente uma maneira compacta de escrever somas desse tipo. Toda vez que você tem um somatório, que os coeficientes da potência são símbolos de Pochhammer, você conta quantos estão no numerador e bota aqui o número, você vê quantos estão no denominador, bota aqui, tá? Então isso vai ser uma hipergeométrica do tipo 3f2. Você bota o argumento de cada símbolo de Pochhammer de cima
como os primeiros argumentos, ponto e vírgula, todos os argumentos do símbolo de Oppenheimer de baixo, tá? Ponto e vírgula, o argumento final, que é essa potência aqui. Certo? Bom, a gente sabe que quando alfa é igual a zero, isso te dá uma solução. Nesse caso, olha o que acontece. Alfa igual a zero, esse cara aqui, esse símbolo de Oppenheimer aqui, vai ficar um símbolo de Oppenheimer 1K, que é esse 1K de cima, então ele corta. Então, nesse caso, isso aqui vai virar uma 2F1 do tipo menos lambda, lambda mais 1, ponto e vírgula, 1, ponto e vírgula, 1 menos x sobre 2. E essa é a solução, é uma das soluções da nossa equação diferencial, tá? Isso aqui não é um polinômio de Legendre ainda, porque, nesse caso, o lambda é qualquer coisa, tá? Quando o lambda agora for um número inteiro, aí o que acontece é o seguinte, eu estou num fatorial crescente aqui, né? Então, digamos que eu tenho A, N. Então, isso aqui vai ser A vezes A mais 1, vezes A mais 2, e assim por diante. A mais N. Imagina agora que o seu A é igual a 5. Então, se o seu A é igual a 5, o último termo diferente de zero é esse. Porque lembra que aqui vai somar até 4, né? Vai se multiplicar até 4. Quando você tentar calcular o A6, ele vai ser igual a zero. Certo? Então, numa hipergeométrica, se algum dos primeiros parâmetros for um número inteiro negativo, então essa série ela é finita. Ela vai somar só até aquele número. E é por isso que isso aqui vai ser um polinômio, porque isso aqui no fim vai ser só um polinômio nessa variável aqui. E o que você abrir vai ser um polinômio em x também. Tá? Então, o polinômio de Legendre é um caso especial da solução geral da equação diferencial, tá? Para quando o seu parâmetro que aparece lá, lambda, é um número inteiro. E você pode ver que se ele for um número inteiro negativo, a série também vai ser um polinômio que vai parar por causa desse número aqui. Certo? Bom, agora que vocês podem perguntar por que você carregou esse alfa aqui, complicando a solução, porque ela está em termos dessa 3F2, né, ao invés de simplesmente colocar esse alfa igual a zero. Porque quando a gente calcula aquele operador diferencial L, que vai ser simplesmente y, duas linhas, mais 2x sobre x ao quadrado menos 1, né, que é a própria equação diferencial. Deixa eu fazer o operador direitinho aqui. D2, dx2, dx, e aqui vai ser menos lambda mais 1, dividido por x ao quadrado mais 1. Né? Isso aqui é o operador diferencial. Quando nós aplicarmos isso na y de alfa e x, tá? A série de recorrência está satisfeita aqui. Ou seja, essa recorrência aqui, ó, ela está satisfeita. Então, todos esses termos aqui, eles vão dar zero. Exceto pelo primeiro termo. Né? Ou seja, se você pegar a fórmula no livro do Bender, você vê que o primeiro termo é esse aqui, que é o polinômio inicial que multiplica a zero, que está multiplicando a primeira potência aqui. Certo? Então, isso aqui vai dar para a gente. Cadê? Vou voltar para lá. Isso aqui vai ser simplesmente o U de alfa vezes x menos 1 elevado a alfa menos 2. Certo? Alfa menos 2, x menos x0, isso mesmo. Certo? Isso aqui vezes A0. Tá? Então, ele não é uma solução, tá? Mas o que acontece aqui na prática é que o nosso U é simplesmente alfa ao quadrado. Então, isso aqui vai ser x menos 1 elevado a alfa menos 2 a 0. Tá? Se eu derivar essa expressão aqui em relação a alfa e depois tomar o resultado em alfa igual a 0, o que vai acontecer? A derivada vai atuar aqui, a derivada vai atuar aqui. Tá?
Mas não importa os termos que apareçam aqui, porque quando a derivada atuar aqui, vai aparecer um log de x menos 1, né? Mas quando tomar alfa igual a zero, ele vai sumir. E a derivada, quando atuar aqui, vai aparecer 2 alfa, que quando tomar alfa igual a zero, vai sumir também. Então, o operador aqui aplicado a dy de alfa, de alfa e x, tomando alfa igual a zero, é também uma solução. Tá? A gente não vai entrar na complicação de calcular derivadas de símbolo de Pockhammer, tá? Porque não vai ser útil para a gente, mas se vocês forem calcular a solução geral da equação diferencial dos problemas de Legendre, vocês vão ter que calcular esses termos também, tá? Você tem que a solução dos problemas de Legendre são chamadas de P, que são as soluções que você encontra usando a raiz alfa igual a zero, e os polinômios Q são aqueles que vocês encontram através da derivada do y de alfa e x, tomando depois alfa igual a zero. Tá? Esses caras vão dar os dois tipos de solução que você precisa para ter a solução completa. Certo, pessoal? Esse é um pouco longo, um pouco mais complicado, mas eu acho que já exemplifica o que acontece quando as duas raízes são iguais, tá? E também já dá um exemplo de como usar a fórmula geral no caso em que você tem séries infinitas para P e Q. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto, é só isso aqui. Até a próxima.